Igreja, o que eu guardo dentro do peito funciona como roupas em um armário. Todos os dias eu terei de escolher uma para usar entre as que estão nas gavetas, nos cabides. E se não deixo coisas velhas para trás, se eu não permito que o passado simplesmente passe, se eu guardo dentro de mim coisas que só vão me fazer mal, o resultado disso é que aquilo que eu sinto vai só se revezar entre emoções aprisionadas a coisas que já foram, que já deveriam ter ido, que já não deveriam fazer parte de mim. Você já doou roupas para assistência social? Você sabe como isso funciona. Roupas novas sempre ocupam o espaço vazio ocupados por aquelas, sempre ocupam o espaço vazio deixado por aquelas que foram trocadas. Então olhe bem para o seu vizinho e diga para ele: hoje é tempo de renovar o seu guarda-roupa. Tire roupas velhas para que Deus possa te dar novas. Amados, coisas ruins também acontecem com pessoas boas, mas a maneira com que reagimos determina se nós continuamos a ser pessoas boas. Todos nós, diga todos nós carregamos marcas, todos nós temos cicatrizes para mostrar, ora causadas pela luta da guerra, pelas batalhas, ora pelas nossas falhas, pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias escolhas, nós erramos. Amém? Você já tem maturidade suficiente para saber que nós falhamos, que nós erramos? Por melhor que você procure ser, você erra, você falha, você é um ser humano. Amém? Só não erra quem não tenta fazer nada. Aquele que faz alguma coisa vai errar, vai aprender com esses erros, vai crescer com esses erros, vai ser aperfeiçoado pela oportunidade que teve de aprender errando. Ora, pelas batalhas, pelas guerras, pelas lutas, carregamos marcas. Ora as batalhas nos marcam, ora nós mesmos nos marcamos. Temos marcas, temos cicatrizes. Dizem que o pirata da perna de pau, que é o mesmo que o Capitão Gancho, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o pirata da perna de pau é o Capitão Gancho. Estava numa taverna contando as suas aventuras, e de repente ele começa a contar que a sua perna de pau havia sido substituída porque ele travou uma batalha com um crocodilo, e esse crocodilo arrancou a sua perna original. Aí os marinheiros da taverna queriam saber mais sobre isso. Como assim, capitão? Quer dizer então que a perna foi um crocodilo que arrancou? E essa mão de gancho que o senhor tem? Ele começou a dizer: isso foi uma batalha terrível que eu tive com um espadachim, ele acabou cortando a minha mão fora. Então a perna, o jacaré, o crocodilo arrancou, a mão, o espadachim arrancou. Foram as batalhas de um pirata. Aí eu resolvi colocar essa prótese aqui em forma de gancho, e eles estavam curiosos, que capitão corajoso, tantas batalhas, e perguntaram: capitão, e esse tampão que o senhor tem no olho, isso também foi o espadachim? Isso foi também alguma guerra? Ele falou: não, esse tampão foi que no dia que eu coloquei o gancho, caiu um cisco no meu olho.
há marcas. E era a primeira vez que ele usava o gancho, coitado. Há marcas que as batalhas nos trazem, outras tantas nós mesmos criamos e temos que carregá-las, elas fazem parte de nossas vidas. Agora, o que eu guardo dentro do meu peito dita o rumo da minha vida. Por isso, escolha sabiamente, escolha com carinho o que você precisa guardar e o que merece ser deletado. Não é tudo que você precisa guardar. Há coisas que têm que ser deixadas para trás. Há coisas que têm que ser lançadas fora. Há coisas que precisam ser apagadas. Sua atmosfera, a sua vida, você faz. Não é a melhor maneira de se viver permitir que outras pessoas ditem o que você vive, ditem o que você sente. Diga em voz alta: a minha atmosfera eu mesmo faço. Ninguém, além de Deus, vai determinar o meu futuro e o que eu sinto, até chegar lá. Abra comigo em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Verso 22. 1 Samuel, está antes de 2 Samuel. Capítulo 18, verso 22. O tema desse sermão é Mical e as duas janelas. Vamos entender melhor essa história. 18, 22, 1 Samuel, a 28. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Conceite, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ou coisa pouca ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se esse de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi, partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Verso 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Por enquanto até aí. Davi, como todos sabem, matou Golias, e um dos prêmios desse valente, ou daquele que matasse o gigante, era a mão da filha do rei. Saul queria que Davi se casasse com a mais velha, mas viu que Davi gostava de Mical, que Mical tinha uma queda por Davi. Então Saul sugere que Davi se aproxime e se case com Mical. Davi se alegra com essa história, ele valoriza a questão de estar se casando com a filha do rei. E agora, no mesmo 1 Samuel, abra comigo no capítulo 19, verso 11. E fique com a sua Bíblia aberta por aí. 1 Samuel, capítulo 19, verso 11. Então Davi casa com Mical, porém a ideia
de Saul era destruir Davi, ele perseguia Davi, ele tramava contra Davi, e o verso 11 conta o momento em que isso ficou explícito e declarado. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo enviado Saul mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-no mesmo na cama, para que o mate. Visto, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, deixaste escapar e ir meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Até aí, por enquanto, mas deixa a Bíblia aberta em Samuel. Esse texto, amados, escreve uma janela. Repete comigo: uma janela. Mical está numa janela, permitindo a fuga, ajudando a fuga de Davi, que era alvo das perseguições do furioso rei Saul. Então pensa numa Mical amando o seu esposo, correndo riscos pelo seu esposo, se esticando numa janela para ver sumir na escuridão da noite a Davi, aquele homem a quem ela começou a amar desde o dia em que ele resolveu enfrentar aquele gigante, desde o dia que ele destrói Golias. Pensa numa Mical paquerando Davi, quando Davi vence a batalha e começa a ser exaltado pelo povo. Essa relação ficou mais estreita, mais emocionante, quando Mical viu o pastorzinho de ovelhas acalentando a alma perturbada do próprio pai com uma harpa. Então pense numa princesa absolutamente apaixonada. Essa é uma história de amor por um ruivo guerreiro, bronzeado, porque ele vivia pastoreando ovelhas no deserto, um ruivo guerreiro bronzeado, corajoso, valente, e que ainda por cima era músico. Eu não sei se os homens sabem disso, mas 90% das listinhas das solteiras românticas tem esse tipo de coisa: que ele toque violão, que ele seja adorador. 90%, se não for 95%. Então, além de corajoso, além de guerreiro, além de bonitão, além de um grande líder, ele ainda era adorador, ele ainda era levita. Diga para quem está do seu lado: é sua chance, começa a fazer aula. Eu sei o que é casada com uma adoradora. A primeira mensagem que ela deixou no meu telefone celular, eu escutei umas 180 vezes. Os adoradores falam cantando. A voz dos adoradores vem carregada de unção. Eu me lembro disso. O recado era: Pastor Rina, é Denise. Eu decorei o recado, ouvi muitas vezes. Sábado, eu vou estar no canto esquerdo de Camburi com a minha escolinha. Mas era canto direito, né? Você já achou que eu tinha esquecido o recado. Lembrei a tempo. Estarei no canto direito de Camburi com a minha escolinha, mas se não der tempo de nos vermos lá, estarei na célula à noite. 180 vezes eu desligava e ligava. Que voz, meu Deus, eu quero escutar essa voz sussurrando adoração no meu ouvido a noite inteira. É lindo ter casar com uma adoradora. Davi, guerreiro, é um príncipe perfeito, vai ser um homem que não tem ninguém parecido com esse em Israel. Um homem com H, que prova o amor que tinha por ela. O pai faz um pedido esquisitíssimo, gente.
ele pede para Davi ir atrás de 100 filisteus e trazer o prepúcio desses 100. Eu nunca entendi isso, o que ele ia fazer com tanto prepúcio. Mas na verdade, tentei buscar alguma revelação, não veio para você já, Felipe? Digão, o que Saul queria com esses prepúcios? Não sei, o que eu sei é que a intenção verdadeira de Saul era que, tentando matar os 100 filisteus, Davi fosse morto. Ah, você ama minha filha? Então vai, mata 100 dos inimigos. Davi amava tanto Mical, que ele não pegou 100, ele pegou 200. Cena bizarra essa, chegou com 200 para o rei, e antes do prazo. Então imagina Micalzinha, meu Deus, ele é adorador, ele é lindo, ele bate no gigante, ele é ruivo, e ele me ama, ele veio antes do prazo, ele trouxe o dobro do que papai pediu. Absolutamente apaixonada, correu riscos. O pai resolve matar Davi. Ele achou que Mical seria cúmplice dele no plano. Casa com Mical, ele esperou usar Mical para a destruição de Davi. O que Mical faz? Ela trai o rei, ela trai o pai. Ela vai e conta para o marido: corre hoje, porque senão amanhã você está morto. Eu te amo tanto, que eu prefiro você ficando vivo e eu correndo risco com meu pai, eu me viro por aqui. E o que ela faz? Ela permite que Davi corra, ela esconde um ídolo embaixo de uma pele de cabra. Os soldados do pai chegam, eles percebem o engano, o pai fica furioso: como é que você me trai para defender Davi? Você ficou contra mim? E ela inventa uma história: pai, eu tive que deixar ir porque ele disse, se não me deixares eu te mato. Viu o marido fugindo? Essa era a primeira janela na vida de Mical. E a primeira janela é uma janela da esperança, é uma janela de esperança. Repete comigo: a primeira janela é uma janela de esperança. Essa é a janela em que nós, quando estamos no primeiro amor, apaixonados por Jesus, pelo Evangelho, pela fé, pela palavra, essa é a janela pela qual nós olhamos para as nossas promessas. Nós fixamos ali os olhos, porque a esperança de Mical era que Davi, do mesmo jeito que foi, voltasse. Era o marido dela, ela queria estar com ele o resto de sua vida. Essa janela é uma janela onde criamos expectativas. Nós, na verdade, quando cremos em Jesus, quando cremos no Evangelho, nós fundamentamos as nossas vidas em expectativa de promessa. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus, nós esperamos pela eternidade, nós esperamos a boda do Cordeiro, nós esperamos que Deus cuide de tudo, nós esperamos que Ele supra as nossas necessidades, nós esperamos que Ele nos abençoe, nós esperamos que Ele realize todos os seus sonhos em nós, e nós corremos riscos por essa fé. Muitas vezes nós vemos a espada dividindo o nosso lar, dividindo a nossa casa. Você sofre perseguição das pessoas que você menos imaginou, das pessoas que você tem mais consideração. Jesus avisou: a fé racha um lar, porque pai fica contra filho, filho contra pai, mãe contra filha. É uma confusão, porque nem todos vão entender a sua fé, nem todos vão entender a sua busca, nem todos vão entender a sua renúncia, nem todos vão entender o seu sacrifício. Há riscos pela fé. Agora nós nos regozijamos, é um fato. Eu me alegro por saber que um dia, por aquela janela de esperança, nós veremos, ou eu verei, o retorno de todas as orações que eu fiz, o retorno de todas as renúncias que coloquei no altar, e todas as sementes que eu plantei,
por essa janela eu vou ver meus sonhos se realizando, por essa janela algo de grandioso. Eu estou sofrendo aqui, eu estou renunciando aqui, está doendo hoje, mas um dia, por essa mesma janela em que a esperança me levou a crer, eu vou ter uma resposta maravilhosa dos céus. Eles vão se abrir e Deus vai me abençoar conforme Ele prometeu, conforme está escrito. Essa é a primeira janela de Mical. Abra comigo em 2 Samuel 6 agora. 2 Samuel 6, verso 16. 2 Samuel 6, verso 16 até 23. O texto diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na sobre o seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Mais uma vez, nós temos Mical e uma janela, a segunda janela. Igreja, a história de Mical é trágica, porque ela começa com muita fé, ela começa com muita esperança, ela começa cheia de amor, ela começa uma história que parece ter e que tinha tudo para ter um final abençoado, um final feliz, porém, em meio às difíceis circunstâncias de sua vida, o que ela prova com as suas ações é que faltou fé para sustentar aquela chama de esperança, faltou fé no percurso da primeira à segunda janela, faltou fé para que ela na segunda janela tivesse a mesma disposição provada declaradamente na primeira. O nome Mical significa quem é como Deus, é uma interrogação, quem é como Deus? Porém ela mesma nunca entendeu a soberania de Deus, nunca entendeu a forma de ação desse Deus, nunca entendeu que todas as coisas estão sob seu controle e que tudo debaixo de seu governo colabora para que os propósitos dele se cumpram na vida daqueles que o amam. Nunca entendeu. Da primeira janela até a segunda, 9 anos se passaram, diga 9 anos. 9 anos depois, Mical está numa janela, talvez a mesma janela, observando Davi trazendo a arca da aliança a Jerusalém. Uma das primeiras ações de Davi ao assumir o trono foi trazer a arca da aliança de Obed-edom para Jerusalém. A primeira tentativa trouxe consequências funestas, na segunda ele obedece um padrão divino, ele está em festa, todos estão alegres, e ali está Mical, depois de um período longo de tempo, talvez um pouco mais do que esses 9 anos, por essa janela ou por uma outra janela qualquer, mas para nós uma segunda janela, Mical observando um dos maiores eventos da história de Jerusalém, um dos maiores eventos da história de Israel. Os cultos, os sacrifícios, a adoração e a presença de Deus na nação seriam completamente restaurados. A arca estava sendo trazida de volta, havia um clima de celebração, de adoração, era motivo para festa. Mical talvez fosse a única israelita indiferente ao que estava acontecendo ali. Não é de se estranhar, amados. Mical, uma mulher tão amável, disposta a pagar com a vida o preço de um amor, uma mulher que
num primeiro momento, entra em cena, sendo um exemplo para todos nós. 9 anos depois, uma Mical que primeiro deveria estar celebrando com quem celebrava, era um motivo para ela estar feliz, para ela estar adorando, mas o que vemos é uma Mical que da janela está julgando a atitude de Davi, porque Davi vem dançando, Davi vem celebrando. Ela usa termos pesados, ela condena aquela alegria de Davi, ela compara Davi a um vadio qualquer. Diz o texto, 16 eu li, 19, 20 agora. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse porém Davi a Mical: perante o Senhor me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas a quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que aconteceu com Mical? Palavras severas, um total desdém ao marido, que também era o rei, a adoração, a celebração, palavras fortes, ofensas, insultos. O que aconteceu a Mical? O que a transformou tanto nesse intervalo de anos? Na verdade, igreja, o que faz com que pessoas doces, apaixonadas, fiéis, se transformem em outras, amargas, insensíveis, críticas, desrespeitosas, desleais, ingratas? O que acontece entre uma janela e outra, para que nós, em uma janela, temos uma expectativa, em outra possamos revelar tanta amargura? Às vezes, e não são poucas vezes, nós somos como Mical. Nós queremos nos sentir seguros. Mical não queria ver um Davi pulando pela janela sem saber o que seria no futuro. Nós queremos saber como é que vai ser lá na frente. Isso faz parte do ser humano. 12 anos de casados, igreja. Começo de agosto agora. 12 anos. Tivemos alguns dias em que conseguimos sair os dois. Anos que isso não acontecia. Viajar sem os pequenos, para estar só os dois. Momentos preciosíssimos. Passeando de mão dada, contando estrelinhas nos céus. E num desses momentos assim, românticos, a pastora me pergunta: Rina, como é que será que vai ser quando nós ficarmos velhinhos? Estrela, praia, suco, velhinho, tá no tema. Quebra, né? Uma sequência. Como é que vai ser quando nós ficarmos velhinhos? Eu falei: a gente vai começar a murchar. Mas olha a cabeça, ela estava ali no momento romântico, querendo garantir que até o final da vida aquilo ia acontecer. Porque passa mais alguns segundos e ela diz: Rina, quando você for velhinho, você ainda vai me agarrar? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou tentar, prometo, não espere muito, mas vou fazer de tudo. O que é isso? Quero ter segurança.
Você vai me amar desse jeito daqui 30 anos? Como é que vai ser daqui 40 anos? Era o que Mical queria, o que nós queremos. Como é que vai ser ali na frente? Que garantias que eu tenho? Quanto tempo isso vai demorar? Como é que isso vai mudar? Mical mudou, gente. Foi transformada. Não parece a mesma personagem, não parece a mesma pessoa. E por quê? Porque talvez ela tenha esperado que aquela separação de Davi fosse por pouco tempo. Ela achou que talvez Davi encontrasse uma maneira de protegê-la da ira de Saul. Com certeza muito morreu dentro dela quando o pai a castigou, fazendo-a casar com outro homem. Aí depois lá na frente, quando Saul morre, Davi exige a presença dela e atrás de volta da casa do outro marido. Então será que ela estava feliz com esse marido e de repente ela tem que voltar para morar com o rei? Motivos não lhe faltaram. Muita coisa aconteceu nesse tempo, e o que faz com que então ela venha ceder à pressão, ela acabou contaminando o seu coração. Depois de um tempo ela não se via mais como princesa, ela fez as suas próprias análises, ela tirou as suas próprias conclusões. Na verdade, ao lado de Davi ela não seria mais princesa, ela seria rainha, mas não se via assim, se via como escrava, se via como manipulada, se via como usada. O pai a usou, achando que ela, crendo que ela, se aproximando de Davi, seria um instrumento de laço para a sua vida. Sua amargura cresceu, sua amargura criou raiz, e quando essa amargura cria raiz, ela acaba se transformando em raiva, e essa raiva acaba por cegar completamente a Mical. E a maior evidência foi exatamente essa: o descaso pela adoração e pela espontaneidade de Davi na presença de Deus, a desonra à autoridade, no caso seu marido e rei, a dureza de seu coração, o cinismo, o ceticismo, o egoísmo, os ciúmes. Ela mudou. Ela preferiu ser espectadora crítica a uma adoradora verdadeira. A vida às vezes parece ser injusta conosco, irmãos. Isso não é uma exclusividade tua. Todos nós corremos o risco de sermos injustiçados pela vida. Na verdade, não é um risco, é uma certeza. Nós seremos injustiçados, nós seremos ofendidos, nós seremos machucados. Mas diz para o seu vizinho: mas Deus continua no controle. Quando isso acontece, nós dificilmente conseguimos focar Deus. Nós nos sentimos desencorajados, nos sentimos enfraquecidos, e rapidamente tratamos de arrumar um culpado. Mais comum do que você imagina. Talvez seja o que esteja acontecendo exatamente agora contigo. Quando você enfrenta a realidade de que Deus poderia ter feito algo, de que Deus poderia ter te livrado do desgaste, da dor, do sofrimento, mas não fez. Não o fez. Nós frequentemente o culpamos. Mas Deus, eu fiz tudo certo. Eu esperei em Ti, eu esperei na Tua promessa, eu esperei o que tive que esperar, eu casei na igreja, e deu nisso, Deus. Por que o Senhor me deixou casar, se ia dar nessa meleca? Por que o Senhor me deixou casar? Por que o Senhor não fez qualquer coisa para evitar o casamento? Por que o Senhor não agiu? Oh Deus, eu vivi de acordo com o que o Senhor pediu, por que o Senhor não me livrou? Eu sempre fui fiel, eu sempre obedeci.
Pai, eu fui fiel nas ofertas, eu tinha uma aliança contigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou quebrando? Por que está faltando? Deus está no controle do quê? Por que esse desespero? Não é assim que nós choramos? É uma pressão, Deus logo é o culpado, e quando você menos imagina, você já não é mais como a Mical da primeira janela, tua interpretação dos fatos muda, tuas conclusões mudam, tuas sentenças mudam, teu coração endurece, e o que você faz é reclamar, e o que você faz é murmurar, e o que você faz é chorar, como se chorar resolvesse alguma coisa. Como é que Deus está no controle? Se desespera, se enche de ansiedade, como se isso fosse resolver? Esses dias, brincando com meu filho, que cantou aqui, coisinha, não resisti, mãe, sei que você me olhou com aquele olhar, te pego em casa, mas ele me olhou e falou: pai, me deixa adorar. Não é que eu vou bloquear o menino e falar não, ele se desvia, no futuro eu vou me matar, falar, sou culpado disso, o cara queria adorar, eu não deixei, entendeu? Só hoje. Brincando com ele, eu faço uns treinamentos na brincadeira para ele, que vão servir para o resto da vida. A última foi, que às vezes isso acontece, que eu deito em cima dele, para ele aprender a aguentar a pressão, e solto o meu peso e fala, aguenta o peso do pai. E ele fica embaixo de mim, mas claro que eu não solto o peso inteiro, eu vou no limite dele, né? Para aguentar tomar pancada. Vai, aguenta, eu saio. Aí essa última vez eu fiz uma pressãozinha que não era lá essas coisas, uma pressãozinha, e ele deu um gritinho que eu não consigo mais fazer, aquele gritinho que você só faz quando você tem 7 anos, bem fininho. Ele deu o primeiro, ele deu o segundo, no terceiro ele mesmo me olhou, não precisei nem falar nada, ele falou, estou gritando igual menina. Pensou isso, porque o terceiro grito foi grave, foi, eu falei, é uma pressãozinha de nada, não justifica esse grito de menina, e é o que às vezes dá vontade de falar para as ovelhas, é uma pressãozinha de nada, para de chorar que nem menininha, não vai resolver, não vai mudar a sua vida. Ah, mas Deus meus pais. Quando você resolver parar de chorar, vem pedir aconselhamento então. Aguenta o peso, aguenta a pressão, gritar fininho não resolve, quer gritar, grita que nem macho. Diga, oh! Diga para o seu vizinho, seja macho. Para a vizinha também, seja macha. Que gritinho é esse? Tá difícil, a vida tá pesada, a pressão. O que adianta chorar? Dê um grito mais grave, se for gritar. Então diga para o seu vizinho, primeiro, pare de chorar que nem menininha. Segundo, pare de culpar os outros. Se não fosse minha esposa, eu não estaria nessa situação, a culpa é dela. Se não fosse ela, a gente ia ter dinheiro hoje. Mas se meu pastor tivesse cuidado de mim, eu não estaria onde eu estou hoje, a coisa seria diferente. O pastor está aqui para te dar suporte. Sabe de quem é a responsabilidade de jogar lenha na chama do teu coração para que o altar continue ardendo? É tua. Não é que vai culpar o pastor porque está desligado de Deus, porque pecou, porque caiu. É tua. Vê se amadurece, vê se cresce, assume as responsabilidades dos seus atos. Sabia que ia dar besteira porque pecou, agora pede perdão e assume a consequência.
teria sido diferente. Se tivessem me apoiado, quer dizer que Deus não está com o domínio que Ele disse estar sobre a sua vida. Pessoas têm mais poder que Deus na sua vida. Então, se as pessoas decidirem abortar teu ministério, ele é abortado. Eles são mais poderosos do que Deus. Então deixa eu te avisar, que nem criança, nem velho, nem mulher, nem pastor, nem apóstolo, nem profeta, nem ninguém de carne e osso, nem o inferno inteiro tem poder de paralisar a tua vida, o teu ministério. Você não pode botar a culpa em nenhum deles, muito menos em Deus. Assuma o controle, assuma a responsabilidade. Ai, se os meus pais tivessem, seus pais fizeram o que estava à disposição deles fazer, fizeram o melhor com os recursos que eles tinham. Mas para de culpar os pais, para de culpar a família, minha vida seria outra. A tua história é você que escreve. O pastor reprimiu meus dons, as pessoas se viraram contra mim. Cala a boca! Ninguém aguenta mais essa ladainha. Você não percebeu que tem que estar na hora de mudar o disco? Reage. Crente mimado normalmente é o crente velho, fica mimado, quer sempre um tratamento especial, quer sempre um conselho especial, está sempre reclamando de alguma coisa, está sempre reclamando do pastor, não está ajudando em nada, está gordo, só fica sentado, ovelha gorda, só se alimenta, e quanto você mais dá, mais quer. Salomão falou sobre isso, a sanguessuga, ela gruda e fica, me dá, me dá, me dá, me dá. Quanto mais você dá, mais quer. Um pastor, amigo meu, contou outro dia que ele comprou umas ovelhas para tentar entender o relacionamento do pastor e da ovelha. Eu falei, o que você já aprendeu? Botou no quintal, olha a ideia dele, quintal grande, gramadão. Comprou umas ovelhas, botou lá e falou, sabe o que eu já descobri? Eu falei, o quê? Quanto mais comida eu dou, mais elas defecam no gramado. Eu falei, o que você entendeu com isso? Qual foi o aprendizado? Quanto mais a gente alimenta, mais eles erram. Quanto mais a gente alimenta, mais eles erram. Olha que conclusão. Quanto mais gordo, quanto mais alimentado, mais besteira faz. Porque tem horas que o pastor vai ter que ser duro, vai ter que te exortar. Você quer um pastor que te fale as verdades, ou você quer um pastor que fique te alisando? Você quer um pastor que te leve para os próximos níveis, ou um pastor que concorda com tudo que você fala? Você quer um líder que te abençoe e te desperte para aquilo que tem de melhor dentro de você? Ou quer um líder que está indiferente, você onde está para ele vai estar sempre bom? O que você espera do seu líder? O que você espera do seu pastor? Tem hora que vai ser duro, tem hora que vai ser difícil, tem hora que ele vai ter que te exortar. Você quer um pastor que não possa exortar? Ou você só ama o pastor quando ele fala o que você quer ouvir? Quando ele falar o que você não gosta, não serve mais. Que ovelha que é você? Ama o líder quando ele concorda com tudo. Ele discordou de alguma coisa, já não é mais líder. Que pastor que é esse? Que não tem liberdade de te exortar, de te disciplinar, de te orientar. Você quer um pastor agradável, afável, amigão, ou um pastor de verdade? É mais fácil arrumar culpados, mas isso não sara as feridas. Diga, não sara as feridas. Você pode botar a culpa em quem você quiser, a ferida vai continuar aberta, e nem traz mudanças.
O que Mical deveria ter feito? Onde ela errou? Mical deveria ter feito o mesmo que Davi. Diga, o mesmo que Davi. Davi estava no mesmo barco. Ele foi perseguido. Ele largou tudo para pular por aquela janela, para morar em cavernas. Davi foi perseguido por Saul. Ele tinha motivos para se vingar de Saul. Aquela luta era desigual, aquela perseguição não se justificava por nada. Mas a maneira como ele respondeu às ofensas de Saul fez de Davi um vencedor. Diga, um vencedor. Davi, entre tantas coisas boas feitas para que no Novo Testamento pudesse ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, escolheu blindar suas emoções. Eu não vou tomar decisão nenhuma por aquilo que eu sinto. Aquilo que eu estou sentindo não pode me forçar a fazer o que eu sei que eu não devo fazer. Ele blindou seu coração, ele não permitiu que a revolta do momento quebrasse essa blindagem. Ele esperou em Deus. E Salmo 27,14 diz: espera em Deus, e Ele fortificará o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ele tinha motivos legítimos para se rebelar, motivos legítimos para agir. Primeiro, Saul já havia assassinado a sangue frio 85 sacerdotes inocentes e as suas famílias. Davi estava sendo perseguido por Saul, que vinha com um exército de 3.000 homens. Ele vinha para matá-lo. Matar Saul seria legítima defesa. Nenhum juiz declararia o contrário em sentença alguma. Deus ungiu Davi como rei, ele tinha direito àquele trono. E ainda teve uma oportunidade que Deus fez Saul e o exército inteiro, os 3.000, cair num sono profundo, o que permitia que Davi chegasse e matasse Saul a hora que ele quisesse. Se ele fosse movido por aquilo que ele sentia, e não por princípios, é o que ele faria. Mas porque Davi guardou a sua alma, ele não foi guiado por sentimentos. Abissai, o amigo, disse: Deus entregou hoje nas tuas mãos os teus inimigos. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso segundo golpe. E 1 Samuel 26:11, Davi responde: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. O Senhor me guarde de fazer essa besteira, porque é certo de que Deus vai vingar os meus inimigos, mas é errado eu achar que eu posso me vingar dos meus inimigos. Todos os sermões de Jesus sobre relacionamentos estão fundamentados nessa realidade. Ame o inimigo, suporte o inimigo, dê amor para o inimigo, faça o que você puder fazer por aquele que se voltou contra você, não o contrário. Se precisar passar o sofrimento, passa. Se alguém te pedir para andar uma légua, anda. Se pedir a capa, dá. O que te pedir, bateu numa face, dá outra. Não guarde essas mágoas, não guarde essas feridas, não guarde essa amargura. Isso vai criar raiz, isso vai te dominar. Igreja, se Mical administrasse as suas emoções, ela seria uma rainha segundo o coração de Deus. Se ela chegasse na segunda janela, depois do período de espera, com o mesmo posicionamento que teve na primeira janela, ela seria uma rainha segundo o coração de Deus. Mical, igreja, lembra a todos nós aqui que muitas vezes até as vítimas têm escolha. Você é responsável. Ah, mas no passado não dependia de mim.
mas hoje depende. Ah, mas me feriram, me machucaram, me enganaram, me destruíram. Você não teve o que fazer, fugia do seu controle, mas agora você tem, agora está nas suas mãos. Ou você se livra dessa mágoa, ou você se livra desse rancor, ou você se livra desse ressentimento, para poder ter o seu relacionamento com Deus restaurado, a tua vida restaurada, e poder seguir em frente com alegria e paz. Ou você vai viver aprisionado ao que você escolheu guardar no guarda-roupa. Todos nós fomos machucados, todos nós nos decepcionamos num momento ou outro com alguém, ou alguma situação. Não dependia de nós, mas daqui para frente depende de você. O que você vai fazer com esses sentimentos? Não importa o quanto tem um pecado contra nós, não importa o quanto tem um pecado contra ti, você pode escolher o que vai e o que fica no seu coração. Não importa como foi o primeiro olhar por aquela janela, importa como vai ser o segundo. Jesus deixou uma igreja na terra viva, cheia de esperança, uma igreja que em todos os cultos falava da sua segunda vinda. O tempo inteiro estavam falando da segunda vinda, estavam se preparando para a segunda vinda. Uma igreja pulsante, uma igreja que fervia de paixão por almas, uma igreja que revolucionou a história dos habitantes daqueles dias, uma igreja que pulverizou o evangelho por todas as nações conhecidas em muito pouco tempo, uma igreja apaixonada, uma igreja que se sacrificou, uma igreja que deu a vida pelo noivo. A primeira janela. Agora o noivo um dia vai voltar, vai ser motivo de celebração, vai ser motivo de festa, vai ser motivo de adoração. E como é que vai estar essa noiva na segunda janela? Ferida, amargurada, desesperada, machucada, agoniada, cheia de rancor, cheia de falta de fé. Uma igreja sem esperança, uma igreja morna. O noivo vem e ele espera encontrar uma igreja disposta, uma igreja que venceu, uma igreja que foi exemplo na terra desse amor, uma igreja que foi exemplo dessa postura. Não importa como foi a primeira espiada na janela, importa como você olha por essa janela hoje, como é que vai ser a segunda olhada. Nós podemos ter começado bem, mas se não houver a mesma disposição, o mesmo amor, a mesma esperança, que tipo de história a gente vai ter para contar? Quantas pessoas começaram como Mical, apaixonadas, vivas para Deus, revestidas de autoridade, de poder, e que depois de um tempo, em função da demora, da espera, o que foi isso? 9 anos, não era o que eu queria, o coração se endureceu, a visão se foi, e o que sobrou hoje é exatamente o que sobrou para Mical: um desdém às coisas sagradas, um desdém à adoração, um desdém ao mover do Espírito Santo. Aquilo que um dia fez o teu coração queimar, hoje você despreza. O que aconteceu com Mical tem acontecido com muita gente hoje. Uma mágoazinha que fique no coração, se ela não for tratada, se ela não for arrancada, ela vai crescer, ela vai criar raiz e ela vai te dominar. Começou bem, o plano de Deus era perfeito, por mais que tudo parecesse errado aos olhos dela, no final ela estava sendo trazida para Davi de novo, para ser a rainha dele.
era a mulher que ele amava. E olha o fim de Mical, marcada por esterilidade. Não gerou, não frutificou. E hoje é um exemplo de tudo aquilo que nós não devemos ser. Trate com as raízes de amargura no seu coração. Deixa o passado passar. Por pior que tenham sido as feridas, por mais que tenha doído, não cabe a você se vingar. Se te pedirem perdão, perdoe. Ame. Essa é a chance que você tem de mostrar Deus ao mundo. Ame. Quando for mais difícil amar, quando for mais difícil perdoar, perdoe. Porque o meu futuro depende de como eu estou hoje reagindo. Eu vim bem até aqui. Se eu quero terminar bem, eu preciso fazer as escolhas certas.